Era 9 de julho de 1932, quando aqui em São Paulo se iniciou a Revolução Constitucionalista. Promovida pelo governo do estado de São Paulo, juntamente com a Força Pública, hoje Polícia Militar, e a sociedade civil, esse levante tinha o objetivo principal retirar do poder o presidente Getúlio Vargas, que atuava no Brasil como um ditador desde 1930. O discurso era trazer de volta a Constituição, a democracia e, claro, retomar a hegemonia paulista. Para isso, foram mobilizadas centenas de cidades dentro do estado de São Paulo. E a nossa Barretos era uma delas. Atuou de forma efetiva nesses 3 meses de revolução. Por isso, precisamos falar sobre isso. De 9 de julho a 2 de outubro daquele ano de 1932, todo o estado de São Paulo se viu mobilizado pela causa paulista. Uma guerra civil e militar conduzida pelo estado de São Paulo, conhecida na história como Revolução Constitucionalista. Um termo um tanto controverso nos dias de hoje, já que se sabe que a ideia principal não era promover grandes mudanças. O governo do estado de São Paulo se mantinha insatisfeito com a presidência de Getúlio Vargas desde 1930, quando Getúlio assumiu a presidência do Brasil através de um golpe de Estado, retirando e não deixando ser empossado o presidente paulista eleito, Júlio Prestes. Somado a isso, Getúlio também tinha suspendido a Constituição Republicana, o poder legislativo do Brasil, e por isso atuava como um ditador, nomeando para o governo paulista interventores não civis, ou seja, militares, e também não paulistas. Por isso, todo o governo de São Paulo resolveu soltar uma campanha, listagens nas suas cidades, para que voluntários se alistassem e lutassem junto com a força pública, formando grandes pelotões e tropas, atuando nas fronteiras do estado de São Paulo. No final de outubro, o que nós vimos foram 700 soldados mortos. Esses corpos hoje estão enterrados no monumento do Ibirapuera em forma de homenagem. Assim que a Revolução se iniciou lá em São Paulo, Barretos começou a se mobilizar de forma civil e militar. Discursos eram proferidos e inflamados nas escadarias do Paço Municipal, no coreto na praça e até mesmo em missas. Esses discursos, muitos deles, tinham aquela linguagem do bandeirantismo paulista, da identidade paulista, tudo por São Paulo. Inclusive, a famosa campanha do Ouro Paulista, em que os barretenses e todo o povo paulista era convidado a poder doar o seu ouro, o seu dinheiro, os seus pertences em nome desse levante, para que toda a comissão geral pudesse angariar fundos para comprar munições, armamentos, uniformes, alimentos para os soldados. Em Barretos, na cidade, o clima era de muita tensão. Sempre vinham boatos de que poderiam acontecer algumas invasões. As aulas nas escolas foram canceladas e todas as pessoas se mobilizavam para poder ajudar os soldados. Assim que a lista saiu, Barretos alcançou a marca de 583 assinaturas de jovens, muito jovens, que se aventuravam nessas tropas paulistas. A ação de Barretos foi principalmente para guarnecer a fronteira do Rio Grande, que fazia divisa com Minas Gerais. Logo que o levante militar se iniciou, Barretos já começou algumas ações civis. O prefeito da época, René Ferreira Pena, decretou a obrigatoriedade da doação de armas. Assim, os barretenses tiveram que doar as suas carabinas, revólveres e munições. A ideia era potencializar os exércitos paulistas, principalmente as tropas da nossa cidade e também da região. Outro fato notável foi a participação das mulheres em todas as cidades. Cada cidade tem algum estudo que pode se aprofundar na condição feminina desta época. Aqui em Barretos, por exemplo, elas eram notadas como participantes nas enfermarias e também na customização dos uniformes, na produção de alimentos. Existem alguns relatos memorialistas que mostram a participação de algumas mulheres, principalmente as professoras,
que chegavam a ir até os campos de batalha, ali nos frontes mesmo, para poder ajudar de forma mais próxima esses soldados. Ali, elas já auxiliavam na enfermaria, nos alimentos, com os capacetes, com os uniformes, da maneira que precisava. Mas também temos alguns casos curiosos de mulheres aqui na cidade. Quando a Revolução se iniciou, os jovens barretenses que se alistaram de forma voluntária foram inicialmente organizados em um batalhão aqui na própria cidade, denominado Batalhão Teopompo de Vasconcelos, inclusive com treinamentos iniciais militares. Mas depois, algumas semanas depois, chega a Barretos um batalhão vindo de Rio Claro, denominado Batalhão Júlio Marcondes Salgado, comandado pelo comandante Musa. Esse batalhão ele incorporou o batalhão de Barretos e de algumas outras localidades da região e se aquartelou aqui na cidade, se apropriando de um edifício onde eles se chamavam de Estado Maior. Esse edifício, sede do batalhão da Revolução de 32, nada mais era do que o edifício do Grêmio Literário e Recreativo, que ficava ali na Rua 18, bem em frente à praça, à igreja. Outros lugares de Barretos também foram transformados em instituições militares. Por exemplo, no Bar Jaú, lá em cima, ficava a comissão de abastecimento. O Clube Barretense funcionava como corpo de saúde e a Câmara Municipal também funcionou como delegacia técnica. As fontes memorialistas contabilizam pelo menos 800 soldados atuantes em Barretos e também aqui na nossa região. Esses soldados, então incorporados ao batalhão comandado pelo comandante Musa, inicialmente foi formado um grupo chamado Grupo 52 de Barretos, que atuou na cidade de Olímpia por 8 dias, já que havia uma possibilidade, um boato, de que a cidade seria invadida, o que não aconteceu. Depois, esse grupo, juntamente com outras tropas desse batalhão, foram conduzidos às fronteiras ali do Rio Grande. Eles atuaram nos principais portos da nossa região, ali próximo a Laranjeiras, no Porto Antônio Prado, Porto Maricota, no Córrego da Onça, no Porto Cemitério e também ali na região de Guaraci, na Barra Grande. E claro, lá na ponta do estado, com divisa com Mato Grosso, no Porto Tabuado. Do outro lado da fronteira, ali mesmo no Rio Grande, se encontravam as tropas federalistas. Estas eram compostas muitas vezes por soldados mercenários, ali mesmo contratados em Minas Gerais e Goiás, estados estes que apoiavam Getúlio Vargas. Porém, os barretenses, ali incorporados no batalhão Júlio Marcondes Salgado, do comandante Musa, não ficaram somente na região fronteiriça do estado. Mas para o final da Revolução, ali em setembro, eles foram conduzidos para algumas cidades no interior, como São José do Rio Pardo, Mogi Mirim, Barão Ataliba Nogueira, na região de Itapira, Eleutério, Caçapava, Cunha, Silveira. Cunha teve alguns debates importantes e também em Itapira algumas mortes. E depois, bem mais para o fim, na região de Campinas, Vinhedo, Valinhos e também em São Paulo e Jundiaí. A Guerra Paulista não teve o fim que São Paulo esperava. Afinal, naquele outubro de 1932, os paulistas tiveram que se render e a vitória foi dada a Getúlio Vargas e as suas tropas federalistas. 2 anos depois, a tão sonhada Constituição, que na verdade era um discurso que os paulistas usavam, pois a real intenção era ter de volta a sua hegemonia, retirada com a entrada de Getúlio Vargas em 1930. Não podemos esquecer que por quase 40 anos, São Paulo, junto com Minas Gerais, comandava a presidência da República no Brasil anterior a Getúlio Vargas. Mas enfim, em 1934, a Constituição foi promulgada. Porém, em 1937, Getúlio deu outro golpe e continuou como um presidente de forma ditatorial no Brasil até 1945. De toda a Revolução, o que conseguimos destacar são as memórias que os soldados e as pessoas que participaram de forma civil tiveram daquele momento.
De forma reflexiva e crítica, conseguimos enxergar essa paisagem nas cidades paulistas e retirar dali alguns assuntos que podemos estudar dentro da política, da sociedade e da cultura. São através das vivências, experiências e das memórias desses soldados que podemos conseguir visualizar essa paisagem. Em Barretos, por exemplo, temos vários relatos, várias curiosidades, vários detalhes desses soldados e das pessoas que viveram naquele momento. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Por hoje, eu espero que vocês tenham refletido sobre a origem, os principais motivos da Revolução de 32 e também da participação da nossa cidade de Barretos naquele levante que parece tão distante, mas que ainda é tão presente no estudo da história do Brasil. É mais um capítulo da história política e cultural do nosso Brasil. Eu agradeço você, peço que me ajude a compartilhar esse meu canal, esse espaço que tem a humilde missão de visualizar a história das nossas cidades, da nossa região. É só curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e muito obrigada até agora. Um abraço e até a próxima!